trazer o nosso show, nós convidamos o Devacê Marlon para trazer esta meditação para cada um de nós. Oremos, eterno, Elohim, aqui está o teu servo, tu fales conosco através dele, o propósito que tu tens desta manhã, através desta paraxá, no deserto. Ministra-te no deserto, ministra nas nossas vidas, segundo o seu beneplácito. Abençoe a vida do pregador desta manhã e a cada um de nós que aqui estamos ausentes para poder ouvir esta manhã, e aqueles que nos assistem. Juramos gratos, Hashem, Yeshua, Mashiach. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos começar meditando no início dessa paraxá, livro de Números, capítulo 1. Já foi lido aqui durante o serviço, mas vamos ler então a partir do versículo 16, que diz assim: Estes foram chamados da Assembleia, os chefes dos clãs de seus pais e cabeças de milhares de Israel, em Israel. Moshe e Arão reuniram esses homens que lhes tinham sido designados nominalmente. O Eterno designou esses homens. Aqui, no início dessa paraxá, nós vamos ver o Eterno mais uma vez se dirigindo a Moisés, falando a Moisés, e convocando uma assembleia, uma reunião. Certo? E ele chama a cada participante desta reunião pelo nome. Ele chama cada um pelo nome. O Eterno, ele aponta quem vai participar dessa assembleia. Ele aponta quem vai estar ali reunido nesse momento para receber essa mensagem, essa informação. O Eterno, ele não chamou um responsável, vamos dizer assim, um simples responsável. Não. Ele disse quem seria o responsável da tribo para estar nessa reunião. É diferente você chegar ali, chama alguém dessa tribo, por favor. Não, ele deu o nome, disse quem seria o responsável de cada tribo para estar presente nessa reunião. Isso é totalmente diferente, porque nós vamos ver, irmãos, que cada um tem uma responsabilidade. Um não pode assumir a responsabilidade do outro. Nós vamos ver na palavra do Eterno, que quando fala sobre a tribo de Gad, que eles eram homens valentes, né? O papel deles eram os livradores, os que iam à frente da guerra. Já de Levi, não. Os levitas, eles eram os administradores do tabernáculo. Eles estavam ali diante do Eterno com uma grande responsabilidade. Eu lembro, né, quando a gente fazia escolinha de futebol, o professor perguntava lá, qual é a sua posição? Dos 50, 49 era atacante. E o outro não sabia nem o que queria ser, só queria estar ali. Não pode ser assim, porque no time tem que ter uma organização. Cada um tem que fazer o seu papel. Ninguém vai defender, vai correr e fazer o gol sozinho. Cada um tem a sua responsabilidade. E o Eterno chama cada um pelo nome para uma responsabilidade. Né? E nós, irmãos, como boca de Deus na terra, temos que cumprir com as nossas responsabilidades. Temos que estar atentos às nossas responsabilidades. Porque temos responsabilidade. Se estamos aqui, foi porque Ele nos chamou. Aceitamos esse chamado. Então, temos uma responsabilidade. Vamos lá no livro de Mateus. Vamos compartilhar juntos. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Versículo 13 diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém
luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. As pessoas, irmãos, ninguém vai se aproximar do Eterno pelo que você possui, pelo que você tem financeiramente. Ela vai se aproximar e vai conhecer o Eterno através da luz que você reflete, a luz que vem do Eterno e você passa para essa pessoa. E nós precisamos ser essa luz. Temos essa responsabilidade. Todos que já levantaram a mão e disseram que Yeshua é o seu Senhor, é o seu Mestre, você já assumiu essa responsabilidade de ser sal, de ser luz, de atrair as pessoas para perto do Eterno. Porque a sua luz ela vai iluminar essa vida e ela vai ver o caminho. O caminho que já está escuro e embaçado. Mas quando você se aproxima dessa pessoa, ela vai começar a ver o caminho, a ver a direção. E assim precisamos ser. Bem, esta palavra, isso para achar, veio de lá, no deserto. O deserto é um lugar. Mas nós também temos o deserto como um momento que estamos vivendo, né? Uma situação. Temos o deserto um lugar, realmente lugar, e temos uma situação a vezes que estamos passando. Então vamos compartilhar uma palavra no livro de Esther. Se você está com a Bíblia hebraica, é a página 1088. Para facilitar, porque a ordem é diferente. Livro de Esther, capítulo 4. A partir do verso 12, diz assim, livro de Esther, capítulo 4, a partir do verso 12. Depois de ser informado a respeito do que Esther dissera, Mordecai, Mardoqueu, pediu que esta resposta fosse dada a Esther. Ele envia outra mensagem para Esther. Não suponho que pelo fato de estar no palácio real, você terá mais chance de escapar do que os outros judeus. Pois se você calar agora, os dois receberão socorro e libertação de uma direção diferente, mas você e a família de seu pai perecerão. Ou seja, naquela época os judeus já tinham dito que poderiam atacar os judeus. E alguém precisava fazer alguma coisa. Então ele fala assim, no final do versículo 14. Quem sabe se você chegou a esta posição real precisamente para um tempo como este. Essa palavra, irmãos, posição real, ela me chamou a atenção. Porque é um status, o poder que ela tinha naquele momento, a responsabilidade que Esther tinha naquele momento. E em certo momento ela foi selecionada por Deus para que naquele tempo exato ela estivesse nesse local, com essa responsabilidade. E já falamos de responsabilidade, pois você não pode estar em um local à toa, sem nada. Está em um momento foi selecionada, em um determinado momento ela tinha poder de fazer algo. Ela foi selecionada para aquele momento. E essa palavra posição, ela é muito interessante. O que a sua posição hoje, ela te permite fazer? A sua responsabilidade hoje, o seu status hoje, o que você pode fazer? Pode acrescentar, pode contribuir, pode servir. O que você hoje pode fazer? A Esther, naquele momento, ela tinha uma obrigação, ela tinha uma responsabilidade, porque se ela não se levantasse, Mardoqueu não vai confiar em Deus. Ele falou, se você não se levantar, de outro lugar vai vir a salvação. Mas quem sabe que para esse tempo determinado, você não está aí com esta responsabilidade. O socorro de Deus vem um lado do outro, ele vai vir. Mas de repente podemos estar ignorando a nossa responsabilidade ou o nosso chamado. E temos que prestar atenção nisso. Né? Muitos gostam de se referir aos momentos da vida, às fases da vida, como uma roda gigante. Né? Uma hora você pode estar em cima, as coisas estão muito bem, a fase passa, de repente você já vai lá embaixo. É como uma lua, a lua tem fase, a nossa vida é assim, fases. Mas
temos que prestar atenção, porque essas fases, às vezes quando estamos bem em cima, não damos tanta atenção. Aí quando estamos por baixo, estamos com aquele pensamento, né? Quando melhorar, quando eu tiver, quando eu puder, eu faço. Aí não está fazendo, está parado. E de repente quando a fase muda, a circunstância muda, não está muito fácil. Porque de repente fica com medo que vai mudar de novo, fica com as preocupações. Então, as responsabilidades nós temos sendo em momentos bons ou sendo em momentos ruins. A gente não pode ficar sempre esperando as coisas estarem boas para agir. Nós somos chamados, somos selecionados. E assim, irmãos, essas dificuldades muitas vezes nos impedem de entender um grande propósito que Deus tem para o homem, não só para mim e para você, para toda a humanidade. Vamos ler o livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos 12, a partir do 29, diz assim: Chamar Israel. Yeshua respondeu: a mais importante é: Chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda a força. A segunda é esta: ama o próximo como a ti mesmo. Nós temos a responsabilidade de amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso desejo, o nosso querer. Temos a responsabilidade de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Só que só nos pensar em servir ao Eterno na obra, de qualquer forma que seja, só quando estivermos em momentos difíceis, o deserto pode ser provocado. A fase do deserto, a fase da escassez, da parte difícil, ela pode ser provocada, porque nós não conseguimos entender. O povo ficou dando volta no deserto porque não conseguiu entender o propósito de Deus. Murmurava, questionava e ficava prolongando esse tempo difícil. E já poderia ter direto para a parte maravilhosa, a terra que manda leite e mel, mas os questionamentos com corações fazem rodear e prolongam um tempo difícil na sua vida. É melhor a gente aceitar nossa responsabilidade, e servir ao Eterno, exercer essa responsabilidade, essa função, do que ficar perdendo tempo dando voltas no deserto. Voltas no deserto. Então, independentemente da fase que você está vivendo, seja ela boa ou boa, seja ela no alto da roda gigante, boa ou por baixo, um momento difícil no deserto, nós devemos ser luz e devemos ser sal em todos os momentos. E falando de fases, falando de tempos, a palavra de Deus nos mostra que há um tempo determinado para todas as coisas. Vamos compartilhar outra palavra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, quem cai na Bíblia judaica, é a página 1077. 1077. Na judaica, que é a ordem diferente, ele demora um chave. 1077. Capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3, que vem dizer assim: há um tempo para tudo, um momento certo para toda intenção debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de jogar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de resgatar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de silenciar
e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo para a guerra e tempo para a paz. O que o trabalhador que tem de seus esforços, via a terra concedida por Deus à humanidade para nos manter ocupados. Ele fez tudo apropriado para o momento certo. Deus também deu aos seres humanos a consciência da eternidade, mas de tal modo que eles não podem compreender plenamente, do começo ao fim, o que Deus faz. Sei que não há nada melhor para eles que ser felizes e se alegrar enquanto vivem. Mesmo assim, o fato de todos poderem comer, beber e aproveitar as vantagens resultantes de todo o seu trabalho é uma dádiva de Deus. Tempo para todas as coisas. Não importa a fase que você esteja vivendo, existe um tempo. Não deixe os momentos difíceis te sufocarem e nem deixe a angústia pelo que está por vir te sufocar também. Temos que entender os propósitos eternos. Como diz aqui, ser feliz e se alegrar enquanto vive, tendo a certeza da nossa salvação. Não estamos falando de uma vida leviana, de festa e festa. Estamos falando de ser feliz e se alegrar com a palavra do Eterno nos diz, mas certo da nossa salvação do Eterno. O livro de Mateus também, no capítulo 5, vamos lá compartilhar. Mateus, capítulo 5. Diz assim: então vocês se tornarão filhos do Pai Celestial, porque Ele faz o seu sol brilhar da mesma forma sobre pessoas boas e más, e envia chuva igualmente para justos e para injustos. Em todos os momentos, irmãos, temos que buscar a perfeição, buscar a santidade, porque só através disso, irmãos, vamos nos livrar das coisas profanas. Existe tempo para todas as coisas, e o sol nasce para todos, irmãos, para todos. Não adianta ficarmos analisando a vida de outras pessoas e desejarmos, e buscarmos entender o que acontece aqui e não acontece lá. Existe um propósito, existe um tempo, e o sol nasce e a chuva para todos. Só que quem foi chamado pelo Eterno, aceitou esse chamado, recebe uma grande responsabilidade, carrega um grande nome. Não é só andar com Jesus no peito, é ter peito para andar com Ele, é se posicionar, é abrir mão das suas vontades, das coisas profanas, para ser realmente um resplandecente da luz do Eterno, que nós precisamos ser. A palavra do Eterno também nos diz, irmãos, que é tempo de fartura e de escassez. Nós lembramos lá do tempo de José no Egito. Deus avisou, vim anos de fartura, mas já vim anos de escassez. E o que Deus faz? Ele pega um homem temente a Ele, e faz o homem passar por diversas situações até chegar a um grande cargo a Ele. Não foi a mesma coisa de Esther? Uma pessoa determinada, por um tempo determinado, alguém que recebe uma responsabilidade para esse tempo, alguém que recebeu uma responsabilidade para um tempo difícil estar ali. Eu converso com a minha esposa, tivemos anos de um governo aqui no nosso país, mas no momento de pandemia, o Senhor tocou. Será que não seria muito pior se não tivesse esse tempo, se não tivesse esse refrigério logo nesse tempo de pandemia? Eu falo isso com ela, foi um tempo determinado. Se não fosse assim, seria muito pior para as pessoas. Quantas pessoas não ficaram totalmente perturbadas? Imagina você trancar, porque eu trancar a gaiola de onde ficava. Imagina como seria. Mas houve um tempo determinado, uma pessoa escolhida para que as coisas fossem diferentes. Por mais que tenha acontecido tanto caos, poderia ter sido muito pior. Muito pior. Como poderia ter sido muito pior no Egito se não fosse José ali. Como poderia ser muito pior para os judeus se Esther não estivesse no palácio, se Mordecai usasse da sua fé e fosse insistindo em falar com ela. Uma responsabilidade, um propósito, todos nós temos isso. Livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Diz assim, Filipenses 4,
constantemente em união com o Senhor, porque depois de muito tempo, vocês expressaram outra vez sua preocupação por mim. De fato, vocês já se interessaram, mas não tiveram oportunidade para expressá-lo. Não estou dizendo isso para chamar-lhes a atenção para qualquer necessidade minha, pois aprendi a me contentar, independentemente das circunstâncias. Preste atenção, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter mais do que o suficiente. Em tudo e de todas as formas aprendi o segredo de estar bem alimentado. De todas as formas aprendi o segredo de estar bem alimentado, com fome, ter abundância ou passar necessidade. Qual é o segredo? Posso todas as coisas naquele que me dá poder. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o segredo de passar todas as fases da vida, todas as circunstâncias da vida. Posso todas as coisas naquele que me dá poder. Posso todas as coisas. Vou falar de experiências próximas que eu pude contemplar, de irmãos que tiveram tumores que o corpo expeliu, crianças que cansavam de verões. Como Samuel via anjo quando era pequeno, e estava gritando com ele, parava, ficava olhando assim por nada, e você olhava, não via nada, olhava para ele, de repente ele voltava a brincar, eles conversavam e contavam. Tinha um homem que fez isso, ele fez aquilo. De uma pessoa próxima a nós, que ela sentia a bicha olhando pelo seu corpo, ela sentia o teto caindo sobre sua cabeça, estava totalmente perturbada, ficava batendo de porta em porta pedindo oração, de porta em porta pedindo oração. Uma mulher que era estabilizada, tinha sua aposentadoria, ela do marido, sua casa própria, seus aluguéis, um tempo já de igreja já, mas chegou um momento que o inimigo começou a perturbar aquela mulher, perturbar, e ela sentia de tudo, batia de porta em porta pedindo oração, até que um dia ela recebeu uma palavra que estava no livro de Lucas: eis que nos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nenhum mal te fará. Quando ela parou de bater de porta em porta, ela tomou dessa autoridade, e esse poder parou. Não quer dizer que ele não continuou tentando, não, mas quando a tentação vinha, ela usava dessa autoridade. Eis que nos dou autoridade. Ela usava a autoridade e não parava. Aquela mulher chegou, irmãos, a família por pouco não internou ela. Por pouco. É bom, a gente tem que esse testemunhos. A gente sabe o que eu vou falar agora. Uma mulher que hoje vai para onde for para evangelizar. Ela vai para presídio, ela vai para embaixo dos viadutos. Mas por pouco, irmãos, a família não colocou ela internada. Só que ela recebeu uma palavra. Lucas 10, 19, se não me engano. Eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E nenhum dano mal o inimigo vai te fazer. Não vai ter dano. Toma dessa autoridade, irmãos. Toma desse poder. Assuma a tua responsabilidade como servo do Senhor. Não só como um emprego, às vezes, para fazer o melhor, um estudo que é fazer o melhor, para servir a Deus. Não é simplesmente ir à congregação da igreja, é servir a Deus dentro, fora e dentro de dentro. Com a situação boa, ruim ou a situação boa, em qualquer fase, seja firme, use esse poder. Aquela mulher está de pé, mas para contar testemunho. Ela está de pé para contar testemunho, para a glória de Deus. Finalizando, nós vamos falar para o texto base, que é o livro de Números, capítulo 1. Nós falamos aqui, irmãos, de responsabilidade. Não importa a situação, não tem que ficar esperando um momento ideal para você começar a exercer o seu ministério, não. É cada dia um pouquinho, caminhada. Capítulo 3, verso 1 diz assim: estes são os descendentes de Arão e Moshe. No dia em que Adonai falou com Moshe no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o primogênito, de Abiú, Eleazar e Tamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes, os quais ungiu e ordenou como sacerdotes. No entanto, Nadab e Abiú morreram na presença de Adonai, quando ofereceram fogo não autorizado diante de Adonai, no deserto do Sinai. E eles não tinham filhos. Eleazar e Tamar serviram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. E existem responsabilidades que não são nossas.
buscar o quê? Uma santificação, uma santidade. Tem que estar com as mãos limpas, buscando sempre estar com as mãos limpas e um coração puro. Versículo 5 diz assim: Adonai disse a Moshe: chame a tribo de Levi e nomeia para auxiliar a Arão, o sacerdote. Eles devem desempenhar suas obrigações e as obrigações de toda a comunidade diante da tenda do encontro, realizando o serviço do tabernáculo. Serão encarregados de todos os utensílios da tenda do encontro e realizarão todas as obrigações do povo de Israel, ligadas ao serviço do tabernáculo. Preste atenção no versículo 9, irmãos. Dedique os levitas a Arão e seus filhos, e a seus filhos. Sua única responsabilidade para com o povo de Israel é servir. Responsabilidade de servir. Temos a responsabilidade de servir. E se olharmos só para o nosso umbigo, nós não vamos conseguir servir. Não vamos mesmo. Esse povo, os levitas, foram selecionados para servir. Versículo 10, para encerrar. Entregue a Arão e a seus filhos as obrigações do sacerdote. Qualquer outra pessoa que tentar realizá-las será executada. E ele tinha uma responsabilidade. Da outra tribo, mas teria outra responsabilidade. O chefe, o príncipe da tribo, tem uma responsabilidade que talvez o seu irmão não tenha, que o seu vizinho ali de acampamento não tenha. Cada um tem um chamado, responsabilidade, que possamos exercer da melhor forma possível, pedindo sempre direção eterna. E o significado de exercermos, executar, desempenhar, é treinar, é praticar. Parado não adianta, não sabe lugar, as coisas não acontecem. Tem que buscar fazer algo. Estamos falando aqui a hora do eterno. Servir e servir com dedicação, servir com o coração limpo, com o coração puro, para que possamos realmente ser o sal da terra e a saúde do Cristo, resplandecer a saúde do eterno em nós. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach Adoneinu Mosheinu Yagah. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que a sua missão vá contigo para o seu lar, para onde você for nesta hora. Em nome do Mashiach Yeshua. Amém. Shabbat Shalom, adiantado. Shabbat. Merita outro.